Você pode dizer que tem fé. Pode até citar versículos, frequentar a igreja e conhecer os hinos de cor. Mas se sua vida não reflete santidade, sua fé é uma ilusão perigosa. Vivemos em uma geração que clama por bênçãos, mas foge da renúncia. Quer a salvação, mas recusa a transformação. Fala de graça, mas esquece da cruz. E assim, dia após dia, muitos se declaram salvos, mas continuam mortos em seus pecados. Se você sente que a fé verdadeira exige mais do que palavras bonitas, se algo dentro de você clama por uma vida que realmente honra a Deus, então este vídeo é o seu chamado. Você está sendo convocado a sair do engano e caminhar no fogo da purificação. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, afirmou com firmeza: um cristão que vive em pecado contínuo, sem arrependimento, nunca foi convertido. E essas palavras ecoam como um trovão sobre os púlpitos adormecidos de hoje. Neste vídeo, vamos revelar por que fé sem santidade não apenas é inútil. É uma mentira que te aproxima do inferno enquanto te faz acreditar que está indo para o céu. Você já parou para pensar que o inferno não teme a sua fé? Sim, é isso mesmo. Há um tipo de fé que o inferno aplaude, porque ela é vazia, inofensiva e orgulhosamente mentirosa. É a fé do discurso sem prática, do cristão que canta alto, mas mente baixo, que ora com eloquência, mas negocia seus valores na primeira esquina. Essa fé é abundante nos nossos dias. Está nas playlists gospel, nas bio de Instagram, nos status com versículos, nos cultos cheios de aplausos. Mas onde está a santidade? Onde está a separação do mundo, a renúncia da carne, o temor diante da palavra? A fé sem santidade é um disfarce confortável. Ela permite que você se sinta seguro enquanto afunda. Ela te oferece promessas sem preço, céu sem cruz, salvação sem arrependimento. É uma armadilha feita de palavras doces, mas venenosas. E o inimigo a usa com maestria. Jesus não chamou os seus discípulos para acreditarem nele apenas. Ele os chamou para negarem a si mesmos, tomarem a cruz e segui-lo. E aqui está o ponto central. Seguir Cristo sem santidade é como carregar uma cruz de papel. Pode até parecer cristianismo, mas não resiste ao fogo. Charles Spurgeon escreveu: a fé verdadeira é operosa, purificadora, influente. Ela nunca pode estar separada da santidade. Mas por que então tantos aceitam viver com uma fé estéril? Porque ela não exige mudança. Não confronta pecados. Essa fé é cômoda. Cabe em qualquer agenda, combina com qualquer pecado disfarçado de liberdade. No entanto, o apóstolo Tiago já denunciava esse auto-engano. A fé sem obras é morta. Tiago 2:26. E o que são essas obras? São os frutos de uma vida moldada pelo Espírito. São os passos de alguém que, por amar a Deus, odeia aquilo que o separa dele. São os gestos de quem não brinca com o pecado, porque sabe o preço que foi pago para vencê-lo. A fé verdadeira é custosa. Ela te leva a dizer não ao mundo, quando tudo ao seu redor grita sim. Ela te obriga a abrir mão do orgulho, da vaidade, do conforto do pecado secreto. Ela te força a viver em luz, mesmo quando sua carne clama pelas sombras. Santidade não é perfeição. Santidade é separação. É dizer todos os dias: eu não pertenço a este mundo. É entrar no quarto, ajoelhar e chorar não só pelas bênçãos que você quer, mas pelas falhas que você precisa vencer. É odiar o que ofende a Deus, mesmo que seja algo que você ama. A fé que não gera transformação é um eco vazio. O pior, quanto mais ela cresce sem raízes, mais engana. Você pode até impressionar os homens, mas diante do trono de Deus, não há maquiagem religiosa que resista à luz da verdade. A fé verdadeira incomoda, ela denuncia, ela chacoalha, ela limpa. Ela te faz levantar da zona de conforto e marchar em direção à cruz, mesmo com lágrimas, mesmo com perdas, mesmo com renúncias. E é essa fé que o inferno odeia.
porque ela é viva. E tudo que é vivo no reino de Deus ameaça as trevas. Há uma verdade esquecida no meio da multidão. Quem anda com Deus anda em caminho estreito, e o estreito não acomoda bagagens, nem desculpas, nem a companhia dos que zombam do sagrado. Desde Gênesis, a fé que agrada a Deus é a que separa. Abraão teve que sair da casa de seu pai. Moisés teve que sair do Egito. E, mais difícil ainda, teve que tirar o Egito de dentro de si. E você? O que já deixou para trás por amor à santidade? O mundo de hoje gosta da ideia de fé, mas detesta a ideia de renúncia. Quer um Jesus que salva, mas não um Senhor que governa. É por isso que muitos tentam conciliar luz e trevas, frequentam a igreja e os lugares de pecado com a mesma naturalidade. Postam versículos pela manhã e sensualidade à noite. Chamam isso de liberdade, mas é escravidão disfarçada. Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores. Mateus 6:24. E ainda assim tantos tentam servir a Deus com o coração dividido. Tentam manter o fogo aceso no altar, enquanto alimentam o pecado em segredo. Mas o Deus da Bíblia não divide seu trono com nenhum ídolo. Ou ele é tudo, ou não é nada. Charles Spurgeon, com sua voz profética, declarou: aquele que pretende seguir a Cristo, mas vive como o mundo, está mentindo para si mesmo. Essa mentira espiritual é sutil, mas devastadora. Ela destrói gerações inteiras de cristãos mornos, inofensivos, irrelevantes. Pessoas que conhecem doutrina, mas não conhecem o Deus da doutrina, que dizem Senhor, Senhor, mas não fazem a vontade do Pai. Santidade não é isolamento, não é legalismo, não é superioridade. Santidade é uma resposta de amor. É dizer, porque tu és santo, eu também quero ser. E não se trata apenas do que você deixa de fazer. Santidade é também o que você escolhe fazer com zelo. Orar quando ninguém vê. Fechar os olhos para o que contamina. Assumir posicionamentos que custam amizades. Ser fiel nos pequenos detalhes que ninguém percebe, mas o céu observa. É fácil frequentar uma igreja. Difícil é ser a igreja. Difícil é caminhar pela porta. Estreita quando a larga é mais popular, mais fácil, mais confortável, mas essa é a natureza da fé verdadeira. Ela separa, ela corta, ela purifica, ela exige de você uma decisão radical, constante, definitiva. Quem é o seu Senhor? Quem dita suas escolhas? Quem tem seu coração? Não há fé verdadeira sem esse confronto, sem essa espada que separa carne e espírito, aparência e essência. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios: saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. 2 Coríntios 6:17. Note bem, separação precede aceitação, santidade precede intimidade. Quem quer andar com Deus precisa andar longe do que o entristece. O mundo precisa ver cristãos que não apenas creem, mas que vivem o que creem. Homens e mulheres cuja fé é evidente no olhar, no falar, no vestir, no decidir. Pessoas cuja vida é um altar, cujo andar é uma pregação viva, porque essa é a fé que separa. E é também a fé que salva. A palavra graça foi a mais bela das flores do jardim da salvação. Mas hoje, muitos acolhem apenas para enfeitar seus pecados. Usam-na como desculpa para continuar como estão, esquecendo que a graça de Deus não é uma rede que amortece a queda do pecador, mas um fogo que o purifica até que ele se torne outro homem. Sim, é verdade. Somos salvos pela graça e não pelas obras. Mas essa mesma graça, quando é verdadeira, jamais deixa o homem do mesmo jeito que o encontrou. Spurgeon dizia: a graça que não muda o meu coração também não salvou a minha alma. Ela te encontra onde você está, mas te arranca de lá com mãos firmes e amorosas. A graça não é tolerância ao pecado, é libertação dele. Entanto, o que se prega hoje nos púlpitos
Não é essa graça ardente e santa. É uma anestesia, um alívio rápido para consciências em crise. Um evangelho sem dor, sem renúncia, sem santidade. Um Jesus de algodão, que ama sem confrontar e abraça sem transformar. Quantos hoje vivem entorpecidos por esse veneno doce? Dizem, Deus conhece meu coração, como se isso fosse desculpa e não sentença. Como se Deus olhar dentro de um coração sujo fosse um alívio e não um juízo. A graça barata diz, não se preocupe, você está salvo, continue vivendo como quiser. A graça verdadeira sussurra, levante-se, você morreu com Cristo, agora é hora de viver como Ele viveu. Você já parou para perguntar, que tipo de graça me sustenta? Ela me desafia ou me acomoda? Ela me faz odiar o pecado ou apenas conviver com ele sem culpa? Ela me leva ao arrependimento ou apenas me conforta em minha repetição? A verdade é que graça e santidade caminham lado a lado. Onde há graça verdadeira, o pecado começa a morrer. Talvez não de uma vez, talvez aos poucos. Mas ele vai perdendo o controle. A mentira começa a sufocar. O desejo impuro perde força. A raiva se dissolve no perdão. O orgulho se curva diante da cruz. E quando isso não acontece? Quando o homem continua frio, duro, indiferente, talvez o que ele recebeu não tenha sido graça. Talvez tenha sido apenas uma ilusão religiosa disfarçada. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Romanos 6, 1, 2. A resposta de Paulo é um grito contra a anestesia espiritual. É um clamor para que acordemos. Deus não derramou o sangue de seu filho para que eu continuasse, mentindo, traindo, odiando e me masturbando em segredo. Ele fez isso para me fazer santo, não perfeito, mas em luta, em progresso, em reverência. Quem anda debaixo da graça verdadeira anda em temor. Temor de entristecer o espírito, temor de brincar com o sagrado, temor de tratar a cruz como um amuleto e não como um altar de morte. Essa graça é como uma tocha acesa na escuridão do coração. Onde ela entra, nada pode permanecer escondido, nem vício, nem orgulho, nem desculpa. Ela revela, corrige e então transforma. Mas atenção, a anestesia também é eficaz, só que ela prepara o paciente para a morte, não para a cura. A diferença é que um homem debaixo da graça falsa vai sorrindo para o inferno, pensando que está indo para o céu. Por isso, examine-se, com temor. Que tipo de evangelho você tem abraçado? Que tipo de graça você tem vivido? Ela te acorda ou te embala? A boa notícia é que ainda há tempo. Se você está lendo ou ouvindo, isso significa que a graça verdadeira ainda está te chamando. Mas ela não vem para te consolar na lama. Ela vem para te arrancar dela. Você já parou para observar o seu corpo como um espelho espiritual? Não apenas como templo, mas como testemunha silenciosa do que sua alma está alimentando. O coração acelerado diante do pecado, o sono agitado, os olhos que já não brilham, como antes. O corpo revela aquilo que a boca tenta esconder com versículos decorados, enquanto muitos proclamam, Deus conhece meu coração, esquecem que é justamente isso que deveria causar temor. O corpo não mente, ele responde à presença ou à ausência de Deus. Ele treme, adoece, pesa. O pecado, quando não é expulso, começa a habitar a carne. E a carne, dia após dia, começa a se moldar ao espírito que a governa. O apóstolo Paulo dizia, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Colossenses 3:5. E o verbo que ele escolheu é brutal, mortificar, não negociar, não camuflar, matar. Mas o que temos hoje são cristãos tentando dar um jeito de fazer o corpo parecer santo sem, de fato, render a alma.
Tentam forçar um jejum que não nasce do arrependimento. Tentam vestir pureza sem lavar o interior. Tentam controlar a língua, mas não crucificam o orgulho. O corpo reage. E quando o pecado permanece, ele cobra um preço: ansiedade, insônia, apatia, vícios, exaustão inexplicável. Sim, há causas clínicas, mas há também causas espirituais que a igreja moderna tem medo de tocar. Spurgeon dizia: o pecado escondido no coração se torna uma febre no sangue. E quantas febres espirituais estão hoje mascaradas por diagnósticos de conveniência? O corpo se curva em adoração, quando a alma está em comunhão. O corpo se rende no altar, quando o espírito se dobra diante do Senhor. Mas quando o coração está dividido, o corpo se torna um campo de batalha, e a primeira vítima é a própria santidade. Quantos hoje lutam com o mesmo vício há anos? Quantos já não conseguem orar por mais de 5 minutos sem distrações? Quantos já não sentem nada quando ouvem sobre a cruz? O problema não está no corpo. Está na ausência da presença. O corpo só é sujo porque a alma está fria. E quando a alma volta ao fogo de Deus, o corpo volta a ser templo e não prisão. O pecado deixa marcas, às vezes invisíveis para os homens. Mas o céu as enxerga todas. O corpo carrega cicatrizes espirituais, e há apenas um que pode curá-las: aquele que tem nas mãos as marcas da cruz. Jesus, o Cordeiro sem mácula, sofreu no corpo o peso de todos os nossos pecados. E hoje ele nos chama, não para uma fé de palavras, mas para uma santidade que transborda da alma para os ossos. A santidade não é uma sensação, é uma transformação. É quando até o nosso corpo reage à presença de Deus com temor e tremor. Se sua fé não tocou seu corpo, talvez ela ainda não tenha tocado sua alma. E se sua alma ainda está dividida, então é tempo de rasgar o véu do engano, porque não há salvação sem rendição. Não há céu para os que só vivem para si mesmos. O corpo é o termômetro da alma, e se a temperatura da sua vida espiritual é morna, você já sabe o que Jesus disse: porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Apocalipse 3,16. Mas há esperança, há sangue, há graça. O mesmo Deus que julga com justiça é o que cura com misericórdia. Ele quer habitar de novo em você. Não apenas em palavras, mas em presença viva. Você pode repetir o nome de Deus 1000 vezes, pode carregar uma Bíblia debaixo do braço, usar camisas com versículos estampados e até tatuar cruzes no corpo. Mas o nome de Deus não cabe numa vida suja. O nome do Altíssimo é puro demais para habitar numa alma dividida entre a luz e as trevas. É fácil falar Senhor, Senhor. Mas Jesus deixou claro que nem todos os que dizem isso entrarão no reino dos céus, apenas os que fazem a vontade do Pai. E a vontade do Pai não é negociável, não é adaptável à sua conveniência. É santa, reta e exige separação. Exige morte da carne. Vivemos num tempo em que a santidade foi trocada por boas intenções, onde a vida cristã virou um figurino para o domingo, enquanto na segunda o mesmo crente se mistura com tudo aquilo que o Senhor abomina. Mas Deus não divide o trono com ídolos, não tolera uma vida dupla. Ou ele reina, ou você está perdido. Você diz que ama a Deus, mas continua dormindo com o pecado, abraça vícios secretos, alimenta pensamentos impuros, trata o próximo com desprezo, enche o coração de vaidade e ainda assim acha que Deus está no controle da sua vida. Isso não é fé. Isso é zombaria. A vida suja é aquela onde o pecado tem espaço reservado, onde não há esforço real para resistir à tentação, onde o arrependimento virou apenas um pedido automático de perdão no fim do dia, seguido dos mesmos pecados amanhã. Isso não é cair. Isso é viver prostrado. Spurgeon disse: a santidade não é um acessório na vida do cristão.
é a própria essência da sua existência. Portanto, se sua vida não tem cheiro de santidade, ela tem fedor de podridão espiritual. E o nome de Deus não pode ser usado como perfume para disfarçar o cheiro do pecado. Há pessoas que não mentem com palavras, mentem com o estilo de vida. Elas frequentam a igreja, dizem aleluia com a boca, mas negam o poder de Deus com suas escolhas diárias. Elas falam de fé, mas vivem como se Deus não estivesse vendo. Como se o céu fosse um teatro e não um trono. Mas o apóstolo Paulo foi claro: o Senhor conhece os que são seus, e mais, apartem-se da iniquidade todos os que confessam o nome do Senhor. 2 Timóteo 2,19. Não se trata apenas de usar o nome de Deus. Trata-se de carregar esse nome com temor. Trata-se de não permitir que aquilo que você assiste, consome, pensa ou pratica manche o nome que você representa. Porque o nome de Deus pesa. É o nome que fez o mar se abrir, que derrubou muralhas, que derrotou exércitos, que curou enfermos, que expulsou demônios. É o nome diante do qual todo joelho se dobrará. E se esse nome não tem poder de transformar sua vida, então talvez você nunca o tenha carregado de verdade. Cristão de verdade sente vergonha do pecado. Ele não brinca com a graça. Ele não finge que está tudo bem enquanto seu interior está sujo. Ele corre para os pés da cruz com o coração em pedaços. E se precisar perder tudo para andar em santidade, ele perde com alegria. Porque mais vale viver limpo com pouco do que sujo com tudo. Deus não quer só a sua adoração no domingo. Ele quer a sua integridade na terça, sua pureza na quinta, sua renúncia no sábado. Ele quer que o nome dele esteja sobre você quando ninguém está vendo. Porque se o nome de Deus não cabe na sua vida, então a sua fé é só uma fantasia religiosa. Existe um perigo mais sutil do que a perseguição, mais corrosivo do que a dor. Um veneno que age lentamente, com o sabor doce do sucesso, do conforto e da bênção. E esse perigo é o esquecimento de Deus quando tudo parece dar certo. São poucos os que resistem à tentação da fartura. O povo de Israel, tantas vezes lembrado nas Escrituras, não caiu apenas na desgraça da idolatria quando estava em aflição, mas principalmente quando tinha comida no prato, terra sob os pés e casas confortáveis. Foi na calmaria que eles traíram o Deus que os livrou do Egito. Foi na abundância que começaram a dizer: meu poder e a força do meu braço me trouxeram esta riqueza. O mesmo acontece conosco. Clamamos na escassez, jejuamos na dor, choramos aos pés do Senhor quando não há saída. Mas quantos permanecem em quebrantamento quando a bênção chega? Quantos ainda se ajoelham quando as dívidas são pagas, o casamento restaurado, o corpo curado? Jesus curou 10 leprosos. Apenas um voltou para agradecer. Os outros seguiram seus caminhos, satisfeitos com o milagre, mas indiferentes ao milagreiro. A maioria quer a mão de Deus, mas não sua face. A bênção sem santidade se torna maldição. O favor divino sem arrependimento se transforma em sentença. Quando se usa a graça como desculpa para viver no pecado, estamos zombando da cruz, cuspindo no sangue do Cordeiro. E como diz Paulo, Deus não se deixa escarnecer. Há muitos hoje, vivendo no que aparenta ser prosperidade, mas estão espiritualmente mortos. Igrejas cheias, contas bancárias saudáveis, carreiras promissoras e almas vazias, corações frios, vidas dominadas por ídolos disfarçados. O sucesso terreno é o novo bezerro de ouro. A santidade é o selo que preserva a bênção. Sem ela, tudo se corrompe. O dom vira armadilha. A cura vira orgulho. O dom de pregar se torna vaidade. O ministério vira palco. A influência se transforma em corrupção. Sem santidade, até mesmo a Bíblia nas mãos pode virar espada de destruição se usada para manipular em vez de edificar. Muitos já trocaram a presença de Deus pelo aplauso dos homens. Outros
substituíram o altar por um púlpito, o quarto secreto por palcos iluminados. E no fim, se esqueceram do essencial. Deus não divide sua glória com ninguém. Cuidado com a bênção que te afasta de Deus. Cuidado com o milagre que endurece seu coração. Cuidado com a prosperidade que te torna morno. Jesus não morreu para te tornar confortável, mas para te tornar santo. O que Deus nos entrega, Ele observa se sabemos devolver em adoração. O que Ele confia, Ele testa se sabemos consagrar. Por isso, nunca confunda a bondade de Deus com a sua aprovação. Nem todo céu azul é sinal de obediência, nem toda colheita é sinal de fidelidade. Até os ímpios prosperam, por um tempo. Pergunte-se hoje, aquilo que Deus te deu, te levou mais perto ou mais longe dele? Você se tornou mais humilde ou mais soberbo? Mais quebrantado ou mais frio? Mais generoso ou mais apegado? A bênção, que não é usada para glorificar o Senhor, é um peso de juízo disfarçado. O verdadeiro sinal de maturidade espiritual não é o quanto Deus já te deu, mas o quanto você continua santo quando Ele tira. Jó perdeu tudo, mas não perdeu a reverência. Davi teve tudo, mas quando caiu, chorou até os ossos doerem e clamou: não retires de mim o teu espírito. Se hoje você está vivendo um tempo bom, louve a Deus. Mas não esqueça, o tempo bom é um teste tão severo quanto o tempo ruim, e muitos têm reprovado essa prova. A fé sem santidade não apenas é mentira, ela pode ser também o palco para a ruína mais silenciosa de todas. A ruína dos que acham que estão bem, porque estão cheios de bênçãos, mas na verdade estão nus diante do trono. Chega o momento em que todas as outras portas se fecham. A do prazer se torna enjoativa, a da fama vazia, a do dinheiro cansativa, a do pecado insustentável. E é nesse instante, quando o mundo já não seduz mais, quando a alma se encontra exaurida pelas escolhas erradas, que resta uma última porta. Ela sempre esteve ali, estava encostada, jamais trancada. Mas poucos ousaram atravessá-la, porque ela exige tudo. Essa porta se chama santidade. A santidade não é a primeira opção de ninguém. Ela não atrai multidões, não promete conforto, não é vendida nos palcos da fé superficial. Ela não diz: venha como está e fique como quiser. Ela diz: morra para si e nasça para Deus. Por isso, é a última porta. Porque só quem esgotou todas as outras entende seu valor. Só quem já perdeu tudo está pronto para ganhar aquilo que o mundo não pode oferecer: a comunhão pura com o Santo. Cristo disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Não há atalhos. Não há evangelho sem renúncia. Não há céu sem morte interior. A porta estreita não é apenas um caminho, é um funil, é um altar de sacrifício. E quando você decide atravessá-la, você deixa para trás mais que pecados. Você deixa identidades, vaidades, máscaras, apegos e tudo aquilo que você usava para se proteger da verdade. A santidade é violenta. Ela expulsa demônios que moram dentro da alma. Ela desinstala vícios de pensamento. Ela fere o orgulho. Ela coloca a carne contra a parede e a força a reconhecer que jamais será soberana. Por isso, muitos falam de santidade, mas poucos a vivem. Porque ela custa caro, porque ela exige que você tema a Deus mais do que ao ridículo, que você ame a verdade mais do que a sua reputação, que você deseje ser puro mais do que ser aplaudido. Mas é justamente essa radicalidade que cura. É essa rendição que liberta. Quando a santidade se torna a última porta, ela também se torna a única saída. E quem atravessa por ela encontra um lugar onde o pecado já não governa, onde o coração descansa, onde a identidade é restaurada. Não porque agora se é perfeito, mas porque agora se é rendido. Charles Spurgeon disse: a santidade não é a estrada para o céu,
Ela é o céu iniciado na terra. Ou seja, o santo já vive antecipadamente aquilo que muitos só desejarão quando for tarde demais. Ele já caminha com Deus antes de ver Deus, já se prostra antes do grande trono, já nega a carne antes do juízo. O santo é o anúncio vivo de que o reino não é uma teoria, é uma realidade visível nos frutos. Mas atenção, essa porta, embora sempre aberta, não ficará assim para sempre. Haverá um dia em que ela se fechará, e naquele dia muitos baterão dizendo: Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, curamos, cantamos, pregamos, e ouvirão a sentença mais temida da história: nunca vos conheci. Por quê? Porque sabiam muito, mas se santificaram pouco. Porque pregavam alto, mas obedeciam baixo. Porque queriam o céu, mas recusaram a cruz. Hoje a porta ainda está diante de você. A voz do Espírito ainda sussurra: escolha a santidade, não por obrigação, mas por amor, não para ser visto, mas para ser transformado. A santidade não é sobre ser melhor que os outros, é sobre se tornar aquilo que Deus sonhou. E Ele não sonhou com uma geração morna, neutra, domesticada pelo sistema. Ele sonhou com filhos santos, justos e cheios de temor. A fé sem santidade é mentira. A graça sem transformação é teatro. A igreja sem renúncia é circo. E o cristão sem cruz é apenas um personagem religioso tentando evitar o inferno sem se parecer com o céu. Não adie mais. Não racionalize. Não espere sentir. Escolha. Porque quando tudo o mais falhar, restará apenas essa porta. E ela não é larga. Ela exige que você deixe tudo para trás. Mas ao cruzá-la, você encontrará o que sempre procurou: Deus. Não como conceito, mas como presença viva. E então, enfim, você será livre. Você chegou até aqui. E isso já diz muito, porque no fundo, sua alma está sedenta de algo real. Algo que vá além da estética religiosa, além da linguagem gospel, além da máscara piedosa que tantos usam para esconder a frieza do coração. A verdade é que diante de Deus só há duas posturas. Ou você se rende completamente, ou está vivendo uma mentira. E mentiras não resistem à eternidade. A santidade não é um fardo, é um fogo. E esse fogo está disponível agora. Não para os perfeitos, mas para os dispostos. Não para os que sabem muito, mas para os que querem ser transformados de verdade. Você foi chamado para isso. Para ser um príncipe no meio de uma geração corrompida. Para viver de forma tão limpa, tão reta, tão cheia de temor, que sua vida silenciosamente denuncie as trevas. Mas essa decisão ninguém pode tomar por você. Nem sua igreja, nem seus pais, nem seu pastor. Só você pode abrir a porta da santidade e atravessar. Agora eu te convido, se essa mensagem tocou sua alma, se ela despertou algo dentro de você que não pode mais ser ignorado, inscreva-se agora no canal A Escola do Príncipe. Comente abaixo. Você tem vivido uma fé que transforma ou que esconde? E compartilhe este vídeo com alguém que precisa urgentemente ouvir essa verdade. O tempo está passando, mas a graça ainda está aberta. Escolha hoje viver como alguém que realmente pertence ao Rei.